seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardasse o que o Senhor ordenou. Nós temos aqui uma palavra que chama a nossa atenção quando Saul é reprovado por Samuel e também por Deus, diante de um momento que ele não se arrependeu dos seus feitos e o Senhor Deus o rejeita do seu ministério. E quando nós olhamos para essa palavra e começamos a olhar para os dias que nós estamos vivendo, nós começamos a perceber, irmãos, que muitas vezes nós percebemos pessoas dentro da igreja que estão perdendo a comunhão, muitas pessoas estão perdendo o contato com Deus, e talvez muitas vezes nós queremos questionar Deus, o porquê essa pessoa está deixando o trabalho, o porquê Deus que essa pessoa está se afastando do Senhor, porque essa pessoa está se esfriando. Nós podemos entender aqui que essa pessoa não está guardando o mandamento do Senhor, como fez Saul, e então o Senhor o rejeita. Mas a Bíblia nos diz que Deus olha para um homem segundo o seu coração, um homem que tinha obediência a Deus. Não era um super-homem, não era um homem melhor do que nós. Sim, tinha as suas fragilidades, os seus pecados, mas o Senhor o escolheu como homem segundo o seu coração. Nesta noite eu quero dizer uma coisa: saiba de uma coisa, que o Senhor Deus está olhando para o meu e seu coração, e Ele nos escolheu para servir e para ser salvo. Ele não escolheu para nos rejeitar. O Senhor Deus não perde nós de vista. Ele conhece os nossos sentimentos e conhece o nosso coração. Quando o Senhor te escolheu, Ele escolheu como escolheu Davi, homem e mulher segundo o meu coração. E é por isso que você nesta noite está aqui na presença do Senhor, porque o Senhor te escolheu. Glória a Deus. Uma pessoa segundo o coração de Deus, muitas vezes, irmãos, ele fica despreocupado com as coisas que acontecem, porque ele tem uma plena convicção que o Senhor está contigo. Muitas vezes nós percebemos que há pessoas que não têm segurança, não têm experiência, não têm comunhão, mas nesta noite eu vejo uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, que foi escolhido homem e mulher segundo o coração de Deus, para glorificar, para exaltar o nome do Senhor que vive e reina para sempre. Apocalipse capítulo 3 e versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Uma parte de uma palavra escrita por João à igreja de Filadélfia. Muitas vezes nós temos que tomar cuidado, que nós, da forma que nós agimos, sem obedecer os preceitos e os mandamentos do Senhor, muitas vezes nós vamos perder a nossa coroa por causas que nós cometemos por falta de observar o caminho do Senhor, a observância aos mandamentos do Senhor. Mas eu tenho certeza que nesta noite aqui tem uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, que está olhando e dizendo: ora vem, Senhor Jesus. E o Senhor Deus deu a cada um de nós uma coroa de esperança de salvação, uma coroa do batismo com o Espírito Santo, uma coroa profética, uma coroa de pregação da palavra. E nós temos que tomar cuidado, senão nós podemos cometer o mesmo erro que cometeu Saul, perder, ser rejeitado por Deus. Mas nesta noite nós viemos aqui porque nós temos um compromisso com Deus, nós temos um privilégio de adorar a Deus na beleza da sua santidade. Uma pessoa segundo o coração de Deus, a Bíblia nos diz que primeira coisa é uma pessoa que agrada a Deus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 1, Paulo escreve dizendo: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém
andar e agradar a Deus. Assim andai para que possais progredir cada vez mais. Você quer agradar a Deus? Você quer ser uma pessoa segundo o coração de Deus? Faça, observe a palavra de Deus. Faça como Paulo escreveu. Convém andar e agradar a Deus. Assim andai para que possais progredir cada vez mais. Você quer progredir? Você quer crescer na graça e no conhecimento? Obedeça ao Senhor Jesus. Agrada a Deus em todos os seus compromissos. Agrada a Deus com a sua família. Agrada a Deus com o seu ministério. Agrada a Deus com os seus filhos. Agrada a Deus com a sua esposa. Agrada a Deus na igreja. Agrada a Deus com o seu pastor. Agrade a Deus na beleza da sua santidade. Faça isso, que quando você fizer de todo o seu coração agradar a Deus, Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Glória. Uma pessoa segundo o coração de Deus, a Bíblia nos diz que ela tem os traços de Deus. Romanos capítulo 8 e versículo 29, a Bíblia nos diz, 8 e versículo 29, porque que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja primogênito entre muitos irmãos. Paulo escreve, irmãos, porque os que dantes conheceu também os predestinou. Deus nos predestinou para que nós sejamos conforme à imagem do Filho de Deus. Qual é o seu caráter? Qual é a imagem? Qual é o seu caráter? Você manifesta os traços de Deus? Você tem manifestado os traços de Deus na sua vida, maneira de viver, na sua maneira de agir? Como está a sua vida? Você faça uma retrospectiva do ano que você viveu, no ano de 2022, e faça uma retrospectiva e diz: será que eu pude refletir o brilho da glória de Deus? Será que eu pude fazer como a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 26 e versículo 73? E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram: Pedro, verdadeiramente tu és um dele, pois a tua fala te denuncia. Será que as pessoas têm olhado para mim? Quem sabe você tem tentado se esconder de Deus. Quem sabe você tem tentado fazer algo para que as pessoas não percebam quem é você. Mas eu quero dizer que Pedro também tentou se esconder de Deus. No momento mais difícil, no momento que Jesus estava sendo preso, ele negou que conhecia Jesus, mas as pessoas chegaram: a tua aparência te denuncia, o seu olhar, a sua fala denuncia que você é filho de Deus, você parece com ele. O que estão falando de mim e de você? Você tem a aparência do filho de Deus? Você reflete o caráter de Deus? Nesta noite, o Espírito Santo está dizendo: eu quero que você entre nesse ano de 2023 e as pessoas olhem para você, você parece com ele. Glória a Deus. Você reflete o brilho da glória de Deus. Você tem a aparência do Filho de Deus. É isso que Deus quer de mim e de você. É por isso que nós fazemos a diferença nos dias em que nós estamos vivendo. Aleluia. Irmãos, a Bíblia nos diz que a pessoa, segundo o coração de Deus, não se engana com falsas aparências. Capítulo 16 de 1 Samuel 6 e 7. 16, 6 e 7, a Bíblia nos diz: e sucedeu que entrando eles viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aleluia. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? O homem pode te julgar pela sua aparência. Muitas vezes nós achamos que a pessoa certa é aquela pessoa que nós achamos
ser bonita, tem os olhos azuis, esse vai dar certo, esse vai ser uma bênção, esse é grandão, esse tem uma boa aparência, é bonito. Nós podemos até imaginar e pensar assim, mas quando Deus olhou e escolheu Davi, Ele viu em Davi um coração quebrantado de espírito. Aleluia. Um coração cheio da presença de Deus. Nesta noite, o Espírito Santo de Deus está dizendo: eu tenho visto as suas lutas, os seus sofrimentos. As pessoas têm olhado para você, têm visto a sua aparência. Quem sabe você tem um desejo imenso de fazer a obra de Deus, e talvez você está se esquecido dentro da casa de Deus. Ninguém está te vendo, nem o cooperador, nem o obreiro, nem o presbítero, nem o pastor. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus que olha para o coração está aqui enxergando você no último banco da igreja. O Espírito Santo que conhece tudo de nós, por dentro e por fora, Ele te enxerga e Ele está dizendo: na hora certa eu vou te exaltar. Sabe por quê, irmãos? Porque nós julgamos pela aparência, mas o homem e a mulher, que é segundo o coração de Deus, é escolhido pelo seu coração. Homem segundo, algumas características de pessoas segundo o coração de Deus. Primeiro, responsável. 1 Samuel 16:11. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Responsável. Você tem responsabilidade com as coisas de Deus? Você tem responsabilidade para com a sua família? Davi, ele tinha responsabilidade, ele era responsável. Enquanto os todos estavam em casa, Davi estava no campo apacentando as ovelhas do seu pai. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porque não nos assentamos até que ele venha aqui. Qual é a sua responsabilidade diante da sua casa? Você quer ser homem e mulher segundo o coração de Deus? Você quer fazer a diferença? Seja responsável nos seus atos. Seja um homem trabalhador. Seja uma mulher trabalhadora. Muitas vezes nós queremos achar que Deus vai fazer tudo para nós. Não, Deus nos dá o caminho, Deus nos dá a oportunidade, mas faça a sua parte. Muitas pessoas dizem: eu quero trabalhar para o Senhor, eu quero ser um pastor, eu quero ser um evangelista, eu quero ser um líder, e muitas vezes não faz nada, não tem responsabilidade com a casa, não tem responsabilidade com a família, não tem responsabilidade com a igreja, com o ministério, e quer ser chamado para a obra de Deus. Deus foi escolher Davi, que estava lá na roça trabalhando, cuidando das ovelhas do seu pai. Como está a sua vida? Você que deseja fazer a obra de Deus. Quando eu fui chamado para o ministério, eu estava trabalhando, eu tinha meu escritório despachante e trabalhava todos os dias. De repente veio uma chamada, eu não tinha pensamento de fazer a obra de Deus, não tinha aquele desejo de fazer a obra de Deus, mas o Senhor me escolheu lá no meu trabalho. Eu tinha responsabilidade com a minha casa, com a minha família. Eu quero dizer para você nesta noite, que nós possamos aprender nesta noite, que Deus vai escolher homens e mulheres segundo o seu coração, pessoas que têm responsabilidade com a sua família, responsabilidade com os seus filhos, responsabilidade com a sua casa, responsabilidade com a igreja, com o ministério, e dessa forma que Deus estará abençoando a sua vida. Aleluia. Segunda característica descrita em 1 Samuel 16:18. Gentil presença. Então responderam um dos moços e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, homem de guerra,
prudente em palavras e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Gentil presença no original quer dizer presença agradável. Qual é a sua presença? Você tem uma presença agradável diante? Você tem uma gentil presença? Você tem uma presença agradável? Será que você pode ser escolhido por Deus com esse ato? Quando então respondeu um dos seus moços: tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente, vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Será que as pessoas podem dizer para você? Será que eu e você podemos ser escolhidos por Deus, dizendo que nós somos de presença e o Senhor é conosco? Nós temos gentil presença e o Senhor é conosco? Será que nós podemos expressar esse sentimento, esta palavra de Deus aos nossos corações? Será que nós podemos fazer que o Senhor Jesus conhece, que nós usamos a nossa voz para adorar a Ele na beleza da sua santidade? Será que nós possamos expressar um sentimento de ser valente, vigoroso, homem de guerra? Será que nós somos prudentes? Se nós tivermos essas características, você pode ser escolhido como homem segundo o coração de Deus. Muitas vezes nós pensamos assim: eu não sei por que aquela pessoa se destaca tanto, eu não sei por que aquela pessoa cresce tanto no ministério e não acontece nada comigo. Eu vou na igreja todos os dias, eu participo da ceia, eu faço isso. Deus não está olhando para a sua aparência. Talvez você está aqui na igreja nessa noite, você veio tão bonito, tão cheiroso, mas Deus não está olhando só para isso. É muito bom estar bonito e cheiroso, isso é uma bênção de Deus, mas eu quero dizer que Deus está olhando nesta noite para o seu coração. Glória a Deus. Você é homem ou mulher de Deus, você tem uma presença gentil, o Senhor é contigo, você sabe tocar, você é valente, você é vigoroso, você é homem de guerra. Qual é a sua questão diante de Deus? Como você está diante de Deus? Deus nesta noite chama a minha atenção. Eu quero mudar a sua história. Eu quero conhecer você como homem, como mulher, segundo o meu coração. Mas eu quero que você mude alguns requisitos. Talvez é o momento de nós fazermos uma análise diante de Deus, diante do ano que passamos. Começar esse ano, fazemos algumas modificações na nossa vida. Eu quero mudar a minha trajetória, eu quero mudar a minha vida. Eu quero chegar na igreja, eu quero sentir a alegria do Senhor. Eu quero sentir paz no meu coração. Eu quero sentir a unção do Espírito Santo. Porque é dessa forma que o Senhor quer que eu e você faz na presença do Senhor. Em terceiro lugar, prudente, Davi, ele foi escolhido um homem segundo o coração de Deus pela sua prudência. 18:14. Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Qual é a nossa ação? Nós estamos agindo com prudência? Será que nós estamos prudentes quando abrimos a nossa boca para falar? Será que nós temos prudência para tomar uma decisão? Talvez uma decisão de uma compra, talvez de uma venda, talvez uma decisão de uma saída, de uma viagem. Você está fazendo isso com prudência? Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos. Seja prudente no seu viver, seja prudente no seu andar, seja prudente no seu caminhar, seja prudente no seu cantar, seja prudente no seu pregar, seja prudente na sua adoração, seja prudente no seu casamento, seja prudente com seus filhos, seja prudente na igreja, seja prudente, porque se você for prudente, o Senhor será com você. Aleluia. Aleluia. O que adianta, irmãos? Você está no culto todos os dias, mas não ter prudência, falar uma coisa que pode matar uma pessoa rapidamente, falar
transtorno no teu casamento por falta de prudência. Se você não tem prudência, nessa noite peça ao Senhor prudência, pois o Senhor Deus, Ele está interessado que você seja prudente. Quando você saiu da sua casa para vir à igreja nesta noite, como você administrou as coisas? Você saiu nervoso? Você saiu bravo com seus filhos? Você brigou com a sua esposa? Como foi a sua ação? Qual foi a sua prudência? Sabendo que você vinha para a casa do Senhor, como homem ou uma mulher escolhida de Deus, para participar da ceia do Senhor. Eu vou hoje, porque eu vou ser vivificado, eu vou sentir a glória de Deus. Você teve prudência ao sair da sua casa? Talvez vocês dizem assim, essa noite a palavra podia ser uma palavra diferente para a ceia, mas nós não temos culto de ensino, e às vezes nós precisamos de uma palavra de ensino para a igreja. Eu quero dizer nesta noite para a igreja do Senhor: seja prudente nos seus negócios, aleluia. Seja prudente no seu agir, seja prudente no seu falar. Cuidado quando você fala de um e de outro, cuidado quando você anda na rua, cuidado quando você age de forma errada. Cuidado, seja prudente quando você está sozinho na sua casa. Seja prudente quando você está com o celular. Seja prudente, porque o Senhor escolheu Davi, porque em Davi havia prudência e o Senhor era com ele. Ser homem, mulher segundo o coração de Deus, conhece os seus limites. 1 Samuel 18, 23. E os servos de Saul falaram todas essas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu um homem pobre e desprezível? No versículo 22, Saul deu ordem aos seus servos falar em segredo Davi, dizendo: eis que o rei está muito afeiçoado, e todos os seus servos se amam. Agora, pois, consente em ser genro do rei. Davi, quando ouviu essa palavra, ele agiu conhecendo os seus limites, dizendo: sendo eu um homem pobre e desprezível, parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei? Ele reconheceu os seus limites, sendo um apacentador das ovelhas do seu pai. Uma das coisas importantes na vida do homem e da mulher é reconhecer os seus limites. Tem pessoas arrogantes, pessoas orgulhosas. Eu conheço, eu tenho, eu posso. Cuidado, irmãos, com a arrogância. Cuidado com aquilo que você não conhece, se acha alto, poderoso. Davi reconhece os seus limites, dizendo que somente uma ação de Deus poderia acontecer isso na sua vida. Seja humilde para que o Senhor Deus opere um milagre na sua vida. Você quer se crescer no ministério? Você quer ser abençoado na sua família? Conheça os seus limites e sabe que sem a misericórdia do Senhor você não é nada. Aleluia. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Reconheça os seus limites. Nós somos limitados, somos totalmente dependentes de Deus. Sabe por que você está aqui nesta noite? Porque você dependeu de Deus. Se Deus quisesse ter impedido de você ter vindo aqui, Ele tinha colocado uma doença em você, alguma coisa tinha acontecido, mas nós somos totalmente dependentes de Deus. Aleluia. Esse glória a Deus que você deu, esse amém que você deu agora, você depende
Glória a Porque Deus. se você não tiver esse ar, respirando esse ar, você não pode dar glória a Deus. Mas nesta noite alegra o seu coração e diz glória a Deus, porque o Senhor está aqui e dando fôlego de vida. Glória. Aleluia. Aleluia. Em quinto lugar, quer ser homem e mulher segundo o coração de Deus, tem visão espiritual. 1 Samuel capítulo 17 e versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Visão espiritual. Quando os filisteus estavam enxergando o poderio de Golias, a força de Golias, o tamanho de Golias, as armas que Golias tinha, Davi estava tendo uma visão espiritual. Ele vem com as suas armas carnais, mas eu vou a ele em nome do Senhor dos Exércitos. Qual é a sua visão espiritual para o ano de 2023? Nós estamos vendo muitas coisas acontecer. O STF, o plenário, foi tomado esta tarde pelos manifestantes. Nós não sabemos o que patamar vai acontecer, o que vai chegar, o que vai acontecer. O tamanho do problema é grande para quem não tem esperança. Aleluia. Mas a visão espiritual da igreja é: Jesus está voltando. Glória a Deus. Aleluia. A visão da igreja é: quando o povo saiu do Egito e estava no deserto, foi o tempo que Deus realizou os maiores milagres na vida do povo de Israel. Aleluia. Eu quero dizer para você: tenha visão espiritual do que está acontecendo no nosso mundo. A Bíblia diz, Jesus dizendo: está convosco todos os dias até a consumação do século. Aleluia. No meio desses problemas, dessa agitação, desses conflitos social, político, a igreja caminha glorificando e exaltando o nome do Senhor, dizendo: parabéns, Senhor Jesus. Em quarto lugar, Davi era dirigido pelo Senhor. 1 Samuel 22, 3. E foi Davi dali a Mispa dos Moabitas e disse ao rei dos Moabitas: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Dirigido pelo Espírito Santo de Deus, Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. Ele se escondeu, mas ele não se precipitou. Ele não tomou nenhuma decisão precipitada, mas ele achou melhor ser dirigido pelo Senhor. E disse: até que saiba que Deus há de fazer de mim. Nós, irmãos, não somos dirigidos pelos nossos sentimentos, pela pressão do inimigo, pela pressão do adversário. Nós somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Talvez você está vivendo um conflito. Diga: Senhor, Tu és a minha direção, Tu és o meu guia, Tu és o Senhor da minha vida. Dirige os meus passos, os meus projetos e os meus objetivos. Aleluia. E o Senhor Deus vai guiar você e o nome do Senhor será glorificado. Glória a Deus. Em segundo, próximo, nós vamos falar sobre, para ser homem segundo o coração de Deus, Davi foi repreendido por um profeta porque cometeu adultério. Vamos ler 2 Samuel 12, 13. 12, versículo 13. Então disse Davi a Natã:
pequei contra o Senhor. E disse a Natã, a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Irmãos, coisa difícil é quando o crente prefere culpar o seu próximo do que confessar o seu pecado. Davi foi repreendido pelo profeta, mas ele confessou o seu pecado. Ser homem e ser mulher segundo o coração de Deus não é alguém que nunca peca, mas é alguém que se humilha, é alguém que confessa o seu pecado. Ele se humilhou, ele se arrependeu, e a Bíblia diz que ele confessou o seu pecado. A Bíblia diz: disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Talvez você entrou aqui nessa noite com medo do seu passado, assustado com o seu passado, dizendo: o que será naquele meu pecado? Eu quero dizer para você que você está perdendo o tempo de ser abençoado por Deus. Você está perdendo o tempo de ser cheio do Espírito Santo. Deus perdoou Davi e fez dele um homem de Deus, um grande homem de Deus. Deus está dizendo para a igreja nessa noite: eu quero perdoar o teu pecado, mas eu quero que você lembre de onde você caiu e se arrependa do seu pecado enquanto é tempo, porque eu quero avivar a sua igreja, e eu quero cumprir as promessas de Deus na sua vida, porque eu te escolhi um dia como homem e mulher segundo o meu coração. Aleluia. Mas o teu pecado está impedindo a minha ação de eu operar milagres na sua vida. Talvez a tua família está sofrendo, talvez os seus filhos, talvez a sua esposa está sofrendo o impedimento da oração, dos processos, dos milagres de Deus, por causa de um pecado que você não confessou, não se arrependeu e pediu perdão. Mas eu quero dizer para você nesta noite: ainda há esperança para a árvore cortada. Ao cheio das águas, glória. O Espírito Santo de Deus sopra nesta noite, nesta casa, de uma forma gloriosa, dizendo: ainda tem jeito. Antes de você participar desse pão e desse cálice, eu quero mudar a sua história, e eu quero que você seja escolhido por Deus, segundo o coração de Deus, para ser uma bênção na casa do Senhor. Aleluia. Salmo de número 32, versículo 15, versículo 5. Davi diz: confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Você é melhor que Davi? Se Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, confessa o seu pecado, se arrepende do seu pecado, confessa as suas transgressões, a sua maldade, e recebe o perdão do Senhor, qual é a dúvida que você tem nessa noite para ser abençoado por Deus? Talvez você não consegue mais chorar, não consegue falar mais em línguas estranhas. Quem sabe você não consegue sentir mais a glória de Deus, mas a presença do Espírito Santo. Há uma promessa de Deus para você: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Glória a Deus. Deus, certa feita, faz uma promessa pela segunda vez para Salomão, e essa promessa não é para o mundo, essa promessa é para a igreja. Ele diz, 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, ele não estava dizendo o povo do mundo, não, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Se você soubesse o que Deus quer fazer com você nesta noite, se você soubesse que mudança que Deus quer fazer com você nesta noite, se você soubesse o quanto Ele quer te encher do Espírito Santo de Deus, Ele quer te renovar nesta noite, antes de você participar da ceia do Senhor. Ele quer batizar você com o Espírito Santo. Ele quer renovar as línguas estranhas da sua boca. Ele quer trabalhar na sua vida de forma gloriosa.
Ele quer que você saia daqui cheio do Espírito Santo, chega na sua casa cheio do Espírito Santo, sai para trabalhar amanhã cheio do Espírito Santo, e não vê a hora que chega o dia de quarta-feira, vai estar na igreja para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Sabe o que Glória. faz você ter o desejo de Deus? É o pecado. Quando nós pecamos, nós queremos se esconder de Deus. Mas eu quero dizer nessa noite, o Espírito Santo está dizendo: apareça, meu filho, apareça, confesse nessa noite o seu pecado, de todo o seu coração, e eu vou, nesta noite, voltar a dizer: você é homem, você é mulher, escolhido por mim segundo o meu coração, e eu vou te usar nesta casa, eu vou te usar na tua família, eu vou ser uma bênção na sua vida, porque o Senhor tem promessas com a sua família, com a sua casa. Samuel declarou que o reino de Saul havia chegado ao fim, mas Deus nunca vai escolher alguém da mesma forma. Quando você deixa a obra de Deus, alguém vem e toma a sua coroa. Foi por isso que Jesus diz, através de João: guarde o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Não deixa que ninguém tome a sua coroa, porque se você parar de servir a Deus, Deus coloca outro no seu lugar. Se você parar na liderança, Deus coloca outra liderança no seu lugar. Se eu parar de ser pastor, Deus coloca outro pastor aqui. Se você parar de cantar, Deus coloca outro no seu lugar. Se você parar de tocar, Deus vai colocar outra pessoa para tocar no seu lugar. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Deus sempre tem alguém que vai substituir você para a glória de Deus. A casa é dele, o povo é dele. Glória a Deus. A igreja, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Então saiba de uma coisa: não adianta pessoas querer torcer para dar errado, não vai dar certo. A igreja vai rachar, a igreja vai parar, a igreja vai falir coisa nenhuma. Essa igreja, o dono dela é Deus, é Jesus de Nazaré. Essa igreja vai cantar a hino da vitória, essa igreja vai glorificar a Deus, essa igreja vai crescer na graça e no conhecimento, e vai ser cheia do Espírito Santo de Deus. Se coloque em pé, nós vamos orar nesse momento.